a promessa do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Sim, se você crê, né, no Espírito Santo. Jesus, antes de passar por tudo que ele precisou passar, por amor a mim e a você, ele deixa tudo certinho do que Deus iria fazer sobre a minha e a tua vida. E deixou escrito e assim tem se cumprido e tem acontecido dessa forma, conforme a palavra ela fala. E quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus em espírito sobre a minha e a tua vida. Sim. E o Espírito Santo, ele é amigo, ele direciona, ele mostra o caminho. E ele nos ensina que se a gente não for através do Filho, a gente não chega ao Pai. E Jesus deixou tudo aqui, sabe, escrito, como deveríamos seguir por esse caminho que era Ele, que é Ele, né? Que mesmo o Espírito Santo vindo para nos direcionar, a gente precisava crer que sem o Pai, sem crer no Filho, a gente não chega ao Pai. E sem obedecer também, a gente não encontraria o caminho. Ou seja, a gente vive perdido, sem direção e sem vida também. A palavra que vai dizer em João capítulo 14, que assim como Jesus vive, assim como o Pai vive, eu e você também viveríamos nele. E é assim que ele tem feito. E por vezes a gente não consegue entender sobre a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? E a gente passa um bom período perecendo, sofrendo, querendo achar a direção e não consegue. E por vezes nos sentimos e sabemos que não estamos bem. E até a gente às vezes até fala em certos períodos da vida, né, que muitos passam, muitos têm passado até. Muitos até falam, eu estou um morto-vivo. Pronto, é assim que a gente vive sem a presença do Espírito Santo. Um morto-vivo. E aqui Jesus deixa escrito, ele deixa a direção antes de tudo acontecer, antes dele passar por todo o processo. Antes dele voltar para o Pai, assim como ele sabia que tudo isso aconteceria. Ele já sabia de tudo, porque Deus assim falava para ele. E assim ele ensinou os discípulos, e assim ele direcionou os seus discípulos. E pasme, mesmo Jesus ensinando tudo isso, e falando tudo isso, e fazendo essa promessa do Espírito Santo, eles duvidaram. Quando Jesus morre e ressuscita, tudo que Jesus tinha falado, eles esqueceram. Eles não acreditavam mais dentro do que eles viram. Por isso que Jesus, ele nos ensina. Ele traz para a nossa vida a sua palavra. Ele trouxe para a nossa vida a sua palavra para que a gente não viesse a duvidar. E ainda assim a gente duvida daquilo que Deus é capaz de fazer sobre a minha e a tua vida. Né? Das promessas a qual ele faz e que ela está de pé. Arabachei, arabás. E aí toda a confusão de engano, toda a confusão do diabo, ela cai por terra. Quando a gente passa a entender e a crer que o Espírito Santo de Deus é quem governa e quem comanda a nossa vida. E a palavra que vai dizer em João capítulo 14, do versículo 16 em diante. Essa palavra, essa passagem vai falar a respeito da promessa do Espírito Santo. Jesus aqui falando para os discípulos. E ele começa dizendo assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Isso aqui é lindo. É lindo, não preciso nem falar muito aqui, porque Jesus aqui fala tudo. Eu rogarei, olha só que lindo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, no versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha, quando Jesus ele prega essa palavra para os discípulos, nada tinha acontecido ainda a respeito da ressurreição, a respeito da crucificação e ressurreição. Veja que lindo, ou seja, Jesus ele já tinha o Espírito Santo de Deus. Ele era o próprio Deus, Arabachei, Arabás, o Filho, falando aos corações dos discípulos, ensinando. E é muito tremendo, é forte. A gente sente a palavra, a gente sente o Senhor se movimentar através dessa palavra. A gente sente a presença de Deus, estando em espírito, com o Espírito Santo. A gente sente quando Deus fala. E a gente sente a verdade, a gente sente o poder, Arabachei, Arabás, na sua palavra. E ele diz assim, não vos deixarei órfãos, isso é lindo. Jesus dizendo, você não é órfão, embora você viva nas piores das circunstâncias desse mundo, Arabachei, Arabás, se você crê no Espírito de Deus, que ele vive em vós e que você vive nele, Arabachei, Arabás, você vai entender que você tem pai, Arabachei, Arabás, que você tem pai e que ele vive em você. Ou seja, ele te abraça, ele te direciona, ele te mostra o caminho, ele faz na tua vida o impossível acontecer, Arabachei, Arabás. E eu não estou falando sobre dinheiro, não estou falando sobre vida sustentável das coisas desse mundo, estou falando sobre espírito, estou falando sobre viver em espírito com ele, porque se o espírito não tem saúde e não está vivo, não adianta ter nada nesse mundo. Você vai continuar vazio, Arabachei, Arabás, se sentindo órfão, Arabachei, Arabás. Mas se você vive em espírito com o Senhor, crendo que ele é o teu pai, Arabachei, Arabás, que você não é órfão, você pode dizer que tem tudo nessa vida. E aí, tudo ao redor vai te completar. Porque aquilo que te completa é o suficiente. Então você não vai fazer diferença se está faltando, se está sobrando, Arabachei, você me entende? Arabachei, Arabás. Ou seja, as coisas desse mundo não vai ser tão importante quanto a presença do Senhor. Você vai entender que a presença do Senhor na tua vida é tudo para você. Que pode faltar o que for. Que pode acontecer o que acontecer. Mas se você tem Deus, você vai, por vezes, balançar e o Espírito vai dizer, não, você não vai cair. Você não é órfão. Você tem a minha presença, você está comigo. Deus, ele vai bradar no teu coração. Jesus, ele vai interceder, ele vai rogar ao Pai por mim, por você. Então, de nada você vai sentir falta. Assim como os Salmos. Ele vai dizer que o Senhor é meu pastor, né? E nada vai nos faltar. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Ele diz aqui, no versículo 27 de João 14, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Arabachei, Arabás, ou seja, aconteça o que acontecer, não se atemorize, não se desespere, Arabachei, Arabás, porque ele é comigo e ele é contigo. Hoje o Senhor tem água viva para o meu e para o teu coração. Tem dia que ele nos exorta, que ele nos dá um sacode para a gente acordar, mas tem dia que ele nos abraça porque ele sabe da nossa dependência nele, Arabachei, Arabás. É para você que crê que você é dependente de Deus, então não tem para onde correr. O mundo não vai te dar a paz que ele te dá. E hoje ele diz ao teu coração, eu te dou paz. Eu sou a tua paz. Sim, quando você olha ao redor e não vê paz, o Senhor, ele chega e te diz através do seu Espírito, eu rogo por ti, e eu trago paz no teu coração, Arabachei, Arabás, então não há o que temer, não há o que se atemorizar, porque eu sou contigo, eu estou contigo, de mão dada. O Senhor não solta as nossas mãos. Amém? O Senhor fala para finalizar aqui a palavra dele nesse dia, no versículo 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Ou seja, creia que isso aqui é só passagem. Nossa morada não é aqui. Mas enquanto estivermos aqui, se estamos no Pai, de tudo Ele vai cuidar. Ele vai trazer paz em meio ao caos, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à falta.
Ele vai trazer paz. E a certeza de que tudo aqui é passageiro, mas que Ele é a certeza para a minha e para a tua vida. Amém? Assim como Jesus fez e nos ensina, e nos ensinou e nos ensina até hoje. E Ele fala para mim e para o teu coração hoje que assim como o Pai ensinou a Ele, mandou Ele fazer, que eu e você também faça. Que eu e você também obedeça ao Pai. Amém? Através dele. E assim Ele nos fortalece e diz, levantai-vos hoje. Assim diz o Senhor para o teu coração. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Amém? Ou seja, Ele tem morada para a minha e para a tua vida. E para a vida dos nossos. Amém? Fica na paz. Recebe essa palavra e se levanta nesse dia com força, porque o Senhor é contigo. Fica na paz, que Deus te abençoe.